Como foi prometido, estamos aqui mais uma vez. Eu parabenizo, a todos vocês inscritos por 100 mil inscritos que estão conosco, e sofreu conosco todo esse tempo, e para nós é um motivo de muita alegria. Eu hoje estou aqui com essas mulheres, que nada melhor de passar 100 mil inscritos com inscritos. Então, está aqui, nossa irmã vai se apresentar aqui, fala bem em voz alta. Meu nome é Neide. Mora onde? Belfor Roxo, na Sargento Roncalho. Ok, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Irmã Sueli, mora no centro do Rio. Irmã Gilmara, moro no bairro Gamboa, no centro do Rio de Janeiro. Amém? Então são 3 mulheres do Rio de Janeiro que vieram no culto ontem. Uma delas foram curadas, né? O que aconteceu com você? Eu fui curada de que eu não estava conseguindo ajoelhar há 2 anos para orar nem para buscar a Deus, que se repuxava aquela dor até no meio da coxa. Então, pela misericórdia do Senhor, através da vida do pastor Júlio César, e Deus usou ele. Foi revelado, né? Foi revelado da dor, dessa dor que eu nunca falei para ninguém sabia. E Jesus Só falou. Deus mesmo. Foi uma bênção que ontem, né? Maravilhoso. Deus falou de juízo final. E então essas irmãs, elas têm algumas perguntas, às vezes as perguntas que você tem, e a gente vai aqui dialogar. Se você quiser acompanhar aí, presta bem atenção, elas vão fazer pergunta a mim, elas vão ficar à vontade, a gente vai estar no bate-papo aqui, elas vão ficar, já estão à vontade, vão fazer aquilo que Deus permitir, e nós vamos entrar sempre para estar no mundo espiritual, para que a gente não saia dessa graça de Deus, amém? Bom, como vocês preparam a pergunta, a outra está com a canetinha ali, ó. Ali, ó, canetinha, já marcaram já as perguntas, alguns pontos que tem dúvida, aquela coisa toda. E eu tô sem Bíblia aqui, tá? Porque eu acho que nós não devemos só aportar Bíblias, temos que ser a Bíblia, Temos que estar dentro da palavra, andar na palavra. A Bíblia diz que nós somos cartas viventes. Alguém, a primeira pessoa, perguntar? Eu faço a Bem, primeira pergunta. Pastor Júlio, nós observamos que muitas pessoas, após levantar a mão para Jesus na igreja, ela automaticamente já entra num processo de libertação, e eu gostaria de saber o porquê que muitas pessoas, quando iniciam nesse processo de libertação, elas manifestam demônios, espíritos durante muito tempo. Tem pessoas que ficam 10 anos com esse problema de manifestação de espíritos na vida delas, e eu gostaria de saber o porquê que elas não recebem essa libertação, uma vez que elas levantaram a mão para Jesus, aceitaram Ele como Salvador e já estão há algum tempo na igreja, até ceiando, já foram batizadas nas águas e estão caminhando ali na igreja, no caminho de Jesus, e passam anos sem alcançar a total libertação. E se isso implica na salvação, esse processo de libertação, quando não acontece, quando se perdura muitos anos, se isso implica na salvação dessa pessoa. Deu para ouvir bem aí vocês? Ninguém já ouviu bem? Vocês estão ouvindo bem? Que pergunta, hein? Difícil. É forte, olha lá, o pessoal está falando, meu Deus, que pergunta. Estão ouvindo bem? Foi uma pergunta forte, hein, pessoal? Vamos lá. A Bíblia diz que existia um endemoniado gadareno. E esse endemoniado, ele estava acorrentado. Segundo a palavra de Deus, se você for analisar bem, ele foi acorrentado pelos fariseus. Porque eles não tinham poder sobre o espírito maligno, até o ponto de chegar e Jesus, eles falaram assim, mas como assim ter autoridade sobre as potestades? Então ele expulsa demônio com Beelzebul. O que acontece desse tipo de libertação? A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Jesus também falou assim, vós estáis limpos pela palavra que tenho vos dito. O que é limpeza, Jesus? É a limpeza da alma, do corpo e do espírito, porque aí vem um novo nascimento. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. O que acontece nessas denominações, a maioria das vezes, são dois tipos de assuntos. Pode acontecer nos dois lados. O primeiro é o semeador não estar com a palavra da verdade. E o outro problema é o campo que a semente está sendo jogada. Tem muitas pessoas que se fingem o evangelho, que aceitaram. Tem pessoas que fingem falar em línguas, tem pessoas que fingem que estão libertas. Então, às vezes, isso aos olhos naturais, você não consegue enxergar o mundo espiritual, o que está acontecendo naquele momento. Então, a maioria das pessoas que não estão libertas são igrejas de porta larga, são igrejas que não têm autoridade à verdade. A verdade, ela liberta o homem. Mas o problema, às vezes, as pessoas têm o coração de espinho. Jesus falou isso. Jogou a semente, mas o espinho sufocou. Vem logo o maligno e vem e rebenta. Então ele entra na pessoa, ele vai destrói novamente a pessoa, porque não é uma casa na rocha, é uma casa que já se desvanece a qualquer momento. É como os espinhos e a casa que Jesus falou é a mesma coisa. Veio a tentação e caiu. E Jesus disse na palavra do Senhor que veio a tentação dessa vida e a sufocaram. Você vê que são dois sentidos iguais. São corações das pessoas. Às vezes aceitam a Cristo e ali passa um tempo, que está naquela alegria toda, que está naquele mover todo, e chega um momento que vem os espinhos da vida. Aí o que acontece? Satanás vem visitar a casa dele. A Bíblia diz que quando ele sai, a casa fica varrida e ele fica andando em lugares ocultos, mas ele volta para casa, vê ela adornada. Então, todavia, você, todos os irmãos que estão inscritos, demônios mais demônios tentam entrar em nossa vida. Aí é onde Jesus chama de tentação. Vigiai e orai para que não entrar em tentação. Mas qual é essa palavra tentação? É tentar, ou seja, conquistar novamente. Assim como conquistou Eva. Então ele conquistou Eva através da tentação. Então Eva caiu na onde? No prazer carnal. Mas qual o prazer carnal? Simples. Ninguém come sem estar com fome. E ela estava com fome. A fome é um prazer carnal. Então ele sempre vai tentar no corpo. Satanás jamais pode entrar numa pessoa no espírito direto dela. Jamais. E nem na alma. Nunca. Para ele entrar no teu espírito, ele tem que afetar a carne. Então a Bíblia diz que os prazeres da carne se tornam o pecado. E quando o pecado entra no corpo do homem, ela entra no espírito do homem. É como se fosse a cobiça. A cobiça é a carne que cobiça, segundo Gálatas 5,19. É coisa carnal. Mas quando a cobiça vem, que vem o quê? O desejo sexual. E quando consome esse desejo, automaticamente o teu espírito se abate. Porque entrou pecado na alma. Então são 3 estágios do homem. Que o primeiro sempre vai ser na carne. Por exemplo, para Jesus salvar a nossa alma, precisou rasgar o quê? A carne dele. Para Jesus salvar a humanidade, ele precisou vir em quê? Mas ele veio vencendo a carne. Ele venceu a carne, meus inscritos do canal, para que nós possamos hoje, dentro da nossa alma, vencer também. O apóstolo Paulo chega uma hora de dizer assim, que o Espírito vivifica a carne. Então, essas pessoas que caem manifestadas, elas nunca venceram. Ela nos enganou. Cai sempre no pecado. Exatamente, ela nos enganou aos olhos naturais. Não achou que elas são crentes. Mas se você for olhar na casa dela, você vê que não tem vida de oração, não tem renúncia, o coração não está voltado a Deus. Então, vocês estão entendendo? Diga graças a Deus. Então é mais ou menos isso. É um processo difícil, por quê? Porque a carne ela tem que ser bloqueada, para que o Espírito não entre sobre ela. O único jeito de Satanás entrar na tua vida é através das atividades carnais. Olha o que a Bíblia diz. Mortificai os vossos membros do corpo. Aí ele fala que é a prostituição. Mas aí ele fala, mas que é a prostituição? Mas espera, o que é isso? Que todas as pessoas que cometem erro, que deixam Deus e voltam para o mundo fazer a vontade do mundo, ela está em prostituição. Quando a Bíblia fala prostituição, ela não fala prostituição somente homem com mulher transando. Não. A Bíblia diz que Israel foi prostituta.
E como que uma nação vai ter relação? Nenhuma com Deus. Né? Deus não deitou com Israel, mas é uma relação íntima. Para Deus uma relação íntima é amor, mas para o homem é sexo. Então Deus usa Oséias para trazer essa dimensão. Falar, Deus, olha como eu estou sofrendo, tem uma relação íntima com Gomer. Então ele se torna prostituto. Então mortificai para que essas não cumprirem a vontade da carne, para você não ser um prostituto diante de Deus. Então muitas pessoas às vezes, nós achamos que estão libertos. Tem pastores endemoniados, tem obreiros endemoniados até hoje, né? A diferença é que essa suposta senhora que você disse, ela manifestou e todos viram, mas tem pastores endemoniados que estão com o demônio, mas nunca manifestaram. E estão há 30, 40 anos com esse demônio no corpo. Que eles não vivem o que prega, eles não têm direção do que é o mundo espiritual. Então é por isso que a igreja está sendo devasada, porque tem demônios encobertos. Agora, o que é processo? Vamos voltando, pergunta para a gente inclinar o final dela. Você entendeu mais ou menos? O que é processo de libertação? Existe processo de libertação? Não existe processo de libertação. Isso é uma mentira. Existe processo de santificação. Porque quando você está na igreja, você cai mesmo. Você vai caindo ali, até subir, está tudo de varão perfeito. Mas você já está liberto. Vocês estão entendendo? Estou entendendo. A Bíblia nunca fala processo de libertação. A Bíblia fala santificação, que significa dia após dia. Paulo diz até chegar a estatuto de varão perfeito. Por quê? Porque está indo para a santificação, não para a mendice. Então não existe processo de libertação. Existe processo de santificação, que é totalmente diferente. E é isso que eles ensinaram errado para a gente. Aí a pessoa fica caindo por quê? Porque não quer. Aí sobrecarrega a igreja, essa pessoa. Mas aí, meu irmão, se ninguém tem poder, nem Jesus usou o poder que ele tinha, né, para falar assim que o demônio não vai entrar na tua casa. Ao contrário, ele diz, cuidado, vai entrar. Não tem, nem Deus proíbe o demônio bater na tua porta. Ele é o vil tentador, e Deus permite a tentação. E lógico, se não permitisse, Jesus não seria tentado. Então, é isso que vocês têm que entender, né, nesse longo prazo, que não é brincadeira as atividades humanas diante do Espírito. Então, essa pessoa, ela nunca conheceu a Deus. Aí você pode falar assim, mas teve caso que eu vi a pessoa caindo, e hoje ela está bem. Só vai estar bem se realmente, se as obras delas testificam isso. Será que testifica? Muitas vezes não. Muitas vezes não. Ela fala que está liberta, mas está com as mesmas práticas, só não está manifestando. A pergunta foi forte, a resposta também foi forte. Exatamente. Então o diabo falou assim, não vamos cair mais, deixa enganar. Senão os crentes vão vir aqui de novo. Tem lugares onde nós vamos... ontem, vocês viram ontem no culto? Vocês estavam, sim ou não? Sim. Um diácono, né? Um diácono caiu. Um diácono caiu endemoniado aqui na igreja de Belo Horizonte. Eu perguntei para o Ixo da Morte, quem te consagrou? Falou, me consagraram. O diabo falou, me consagraram. Não foi isso? Foi. Vocês são testemunhas? Sim. Então, assim, o diabo está sendo consagrado nas igrejas. O diabo falou assim, fui consagrado. Então, vocês veem. Então, eu fui consagrado a diácono. Estou errado? Não. Vocês não estavam lá? Está. Você é testemunha? Sim. Você é testemunha? Sou. Então é isso. Uns falam, outros se quietam. Porque existe a falange e a coroa. No mundo da Umbanda, se vocês forem bem, tem a falange e tem a coroa. Então tem demônios que falam e tem demônios que não falam, porque não tem falange. Então esses muitas vezes que não está falando, tem pessoas demoniadas que ficam calados. Essas, por exemplo, essas possessão de cair, ficar cai, isso é a maioria demônio. Esse negócio de cair na igreja, ou a pessoa cai por demoniada ou é arrebatada, não existe outro sentido. Ou carnalidade. Então quando esse negócio de cair é demônio. Todo esse cai que vocês veem é demônio. Está enganando a pessoa. Como que pode o Espírito Santo bater a pessoa, ela voltar sem experiência? Isso não existe. João, quando caiu, não foi arrebatado.
Daniel caiu, foi arrebatado. Então esse negócio de espírito aí é complicado. Alguém mais? Eu. Sim. A palavra do Senhor fala lá em Mateus, Marcos e Lucas, né? Esses evangelhos, 4 evangelhos falam que dois estão trabalhando, Sim. ou 2 estão dormindo, e um será levado e o outro será deixado. Uhum. A minha dúvida, até hoje, que hoje eu vou sanar em nome de Jesus, se os 2 são cristãos verdadeiros, ou um é não cristão, outro não cristão, né? Porque às vezes o homem é casado, a mulher é cristã e vice-versa, né? Certo. Se são os 2 cristãos verdadeiros, que um será levado, o outro será deixado, para um testemunhar, vai ficar na terra, porque eu já ouvi falar isso, que o outro vai ficar para testemunhar. E eu achei muito estranho isso, que se os 2 são cristãos, como é que pode um ficar e o outro não para ser testemunha? Eu penso, né, na palavra que eu leio, que um será deixado e será levado se um for cristão e o outro não for. Essa dúvida que eu tenho até hoje. Ok. Eu vou perguntar uma coisa para a senhora. Se a senhora tem 2 filhos, a senhora está vendo a sua casa pegar fogo. Se a senhora tem como tirar os seus 2 filhos, a senhora vai deixar um? Não, vou levar os 2. Exato. Escute bem como que é essa situação. Jesus foi um matemático. Jesus foi um dos mais brilhantes matemáticos no mundo espiritual. Vou te provar. A Bíblia diz que ele começa a citar uma parábola onde havia 10 virgens. 5 ele repartiu 5. Então, ele viu que eram 5 loucas E 5 prudentes. e 5 prudentes. Então, você vê que há uma repartição. Metade ficou e metade subiu. Agora ele fala que tem 2 no moinho. Um vai, outro fica. 2 numa cama. Um vai, outro fica. Não quer dizer que, poxa, quem vai subir? Eu e meu marido. Quando ele diz a parábola, ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que, tendo uma festa para o casamento do teu filho, mandou os seus servos ir buscar os seus servos em toda a parte da terra. Então os seus servos foram às aldeias, tribos, línguas, e apanharam-os, morreram, outros foram exilados. E aí voltou os povos que tinham e disse: olha, os que ficaram foram massacrados. O rei, usando de misericórdia, para não punir aquela tribo ou aquela aldeia, ele mandou novamente seus servos ir, porque o banquete já estava preparado. Então ele começa a dizer que aí vem a festa continua, e aí o rei está passando no meio da festa, e quando chega na festa, ele vê um homem sem roupa de festa. Então ele fala: amarrais os pés e as mãos e lançai-o no calabouço. O que eu quero dizer com isso? É essa palavra que fala no último: muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. O que a senhora está perguntando é a mesma coisa que as pessoas têm dúvida. Mas como assim? Muitos serão chamados, portanto todo mundo lá Deus vai escolher a dedo? Não é. Quando se fala de 2 na cama, um fica, outro sobe, é porque Jesus está dizendo que nem todos vão subir. Naquele momento que Jesus está falando isso, ele está dizendo assim, que os 2 estavam trabalhando no moinho. Mas de que forma estava um trabalhando? Será que ele estava sendo digno trabalhando no moinho? Será que ele estava realmente cumprindo o seu papel, o seu horário? Fazendo segundo a hora do seu trabalho? Será que ele chegava atrasado? Será que ele descansava um pouquinho para trabalhar? Mas sim, então os 2 estavam trabalhando. Né? Então ele via, agora ele está falando sobre o lado conjugal. Ele está falando que tem 2 numa cama, não é isso que ele fala? 2 numa cama, um casal. Será que a mulher está cumprindo o papel dela? Será que o marido está cumprindo o papel dela? Que a Bíblia diz que Paulo ele dá um discernimento sobre esse fato de que a mulher tem que ser a boa dona no lar e o marido tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja. Então você vê que são parâmetros dentro do lar e também na obra. Quando Paulo começa a dizer sobre isso, ele está dizendo que o homem começa o culto dentro do lar. E olha, Jesus ele dá o mesmo parâmetro. O moinho é a vinha de Deus. O moinho é a vinha de Deus. Sabe por quê? Porque assim como Cristo sofreu, nós vamos sofrer. E aonde está escrito que é o moinho? A Bíblia diz em Isaías: ele foi moído pelas nossas iniquidades. Moinho.
Então nós vamos estar no moinho também. Nós vamos estar sendo moído também. No campo, ou seja, no trabalho. Então é o moinho da obra, é o moinho que estamos trabalhando. Porque realmente é um moinho. Então é doído, é sofrido, mas está um trabalho. Mas um ficará e o outro subirá. Por quê? Porque a situação, ela acontece pela infidelidade. Estão congregando, mas não estão unidos. Estão congregando, mas não estão no mesmo espírito. Então isso faz um ficar e outro subir. É como se fosse as 10, vocês estão entendendo, vocês de casa aí? Então é como se fosse as 10 igrejas. E você vê, elas levavam a mesma lâmpada, a mesma luz. Elas falavam do mesmo sentido, elas diziam as mesmas coisas. Elas estavam todas como igreja, né? Então acontece que quando eles estavam no mesmo esperança, que era o que? A volta de Jesus, na mesma esperança, elas estavam com o mesmo azeite, mas o que aconteceu durante o tempo? O azeite de algumas se apagaram, e o azeite significa o que? Fé. E se você, ela aqui que é cozinheira, se vocês não sabem, essa mulher é cozinheira, você sabe muito bem que o azeite vem da oliva, ok? Da oliveira a videira. Então vocês veem que a videira é Jesus. Então Jesus solta azeite significa café. Então as 10 virgens estavam em fé em Cristo. Mas o que aconteceu que a fé diminuiu em Cristo? A oração cessou, a vigilância cessou, né? Tudo cessou, mas ela estava dentro do mesmo local esperando a porta abrir. Estavam no local que o noivo marcou com eles. Mas o que aconteceu? Engraçado, olha só que interessante como Deus é misericordioso. Deus viu, isso é uma parábola, né, das 10 virgens, porque Deus viu que as 10 cochilaram. Na hora que as 10 cochilaram, ele apareceu. Mas aqui uma das virgens que cochilou ainda tinha azeite. Essa foi a misericórdia de ser salvo. Porque as igrejas que se diz ser santa, cochilou também. Vê se estão nas praças. Vê se estão. É uma parábola do fim dos tempos. A Bíblia diz que quando chegou a meia-noite ele desceu. E meia-noite é o lugar onde pessoas dormem. O sono está profundo. Então a igreja está dormindo, então não está? Tá. Até as prudentes estão dormindo. As que diz que fazia, as que diz que oravam, elas estão dormindo. Não tem mais culto ao livre, não tem mais visita. Então isso é um dos sinais dos tempos. Isso, né, é um dos sinais da volta de Jesus. Esses, sim, é a hora que a igreja dorme. E foi aonde o que está acontecendo no Brasil hoje? Todas estão? Sim ou não? Sim. As igrejas estão dormindo? Não. Sim ou não? Sim. Então é a hora do noivo chegar. Então o arrebatamento está próximo. Por isso que é foco está próximo ao arrebatamento. Porque as igrejas dormiram. Então a parábola vai se concluir, ela vai se cumprir. Ela vai falar à meia-noite, no tempo de escuridão, no tempo de dormência, a hora que Jesus chega para buscar a igreja. Mas aí, olha que interessante. Olha só que interessante como Deus faz a obra dele. Olha como que Deus ele consegue interpretar tudo. Vocês veem que na hora que ele chega, à meia-noite, se conclui que a Bíblia fala que o ladrão verá como o ladrão que vem à noite. Se você for olhar os lados naturais, a senhora fala assim, nossa, então vai acontecer isso daí, a separação na noite. Claramente que é à meia-noite. Jesus vai voltar à meia-noite. Quem disse que não? Mas o à meia-noite, que ele quer dizer, não é o horário aqui da terra. A meia-noite está dizendo sobre quando todos estão dormindo, à meia-noite. Porque a meia-noite é onde lota mais os bailes. A meia-noite é onde as biqueiras mais vendem droga. A meia-noite tem demônio chamado Pombagira, a rainha da meia-noite, que faz essas jovens sair meia-noite na rua sozinha. A meia-noite é onde os centros de macumba lotam e fazem nas encruzilhadas, nas cachoeiras, à meia-noite. Então, a Bíblia diz que quando Paulo e Silas estavam dormindo, o carcereiro estava dormindo, e à meia-noite ouviu-se um terremoto.
Então vocês veem, sempre ele está com meia-noite. Porque é onde todos estão dormindo e a igreja está dormindo à meia-noite. Por isso que ouviu-se um grito. Então, o grito, ele assusta. Sim ou não? Sim. O grito não assusta? Assusta. Imagina que você está dormindo e aí você escuta um grito. Aí vem o noivo! Então, a igreja vai se assustar. Porque vai falar, nossa, achei que era ali mais para frente. É uma surpresa. Vai pegar pastor em motel, vai pegar irmão no WhatsApp, vai pegar irmão masturbando, vai pegar as crentes da fofoca do café da tarde, vai pegar pessoas dormindo, realmente, literalmente, vai pegar pessoas fazendo vídeo no canal contra outro irmão. Então é essa hora que ele vai chegar. Amém? Então, concluindo dizendo, como esse negócio, quem está entendendo aí no vídeo, diga glória a Deus. Estamos com mais de 500 pessoas ali. Aleluia. Os irmãos estão entendendo aí? Então, quando fala de ser chamado, não é que Deus vai lá, estão todos entendendo. Graças a Deus. Tá bom? Então, quando é essa história de ser chamado, Deus não vai fazer assim, ai que linda, vem você. Você é tão linda, vem. Não, eu gostei daquela. Não, não é assim. Deus não faz isso com pessoas. São muitos chamados, mas nem todos vão obedecer. E é o que já está acontecendo. A senhora obedece, sua vizinha não. Mas está no mesmo chamado. Amém? Eu tenho duas perguntas. Vou fazer a primeira. Duas perguntas. Mas a segunda é simples. Eu vou falar a primeira, que eu tenho uma dúvida, que muitos hoje em dia as igrejas estão fazendo visitação de lá, café amargo. Que é isso? É um café amargo, eu perguntei o café amargo, aí faz aquela turma, faz uma xícara de café, aquele que beber café amargo que vai ser a oração daquela pessoa. Então, como que é? Elas fazem um café? Faz o café, aí da quantidade da pessoa, aí a pessoa que uma xícara tem que vir amargo. Aquele que beber amargo, eu nunca fui não, irmão. Eu perguntei. Aí o que bebeu é café amargo e vai ser oração. Aí eu queria perguntar ao pastor, se isso Deus se agrada disso. Eu não vejo. Não sei. Tá bom. Nunca vi na Bíblia. Vamos colocar assim. Então quer dizer que se eu sair com vocês, vamos lá visitar os meninos, eu tenho que levar a garrafa de café? Não. Então peraí. Então vamos ver que como isso está bem fora do padrão espiritual. A Bíblia diz que quando no Atos dos Apóstolos, a igreja é nascida, a Bíblia diz que o Espírito Santo separou Saulo e Barnabé. A Bíblia diz que o Espírito Santo visitou Cornélio e identificou que Pedro era um homem de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Ou seja, o Espírito Santo visita em espírito ou ele visita em carne? Espírito. Hã? Espírito. Quem vocês acham em casa? Vocês acham? Em espírito ou ele visita em carne? Claramente, ele é espírito. Ele tem que visitar o espírito. Então, o café amargo, quem sente? É a carne ou o espírito? A carne. Vai beber? É a carne ou o espírito que visita? Carne. Então, como podemos dizer que isso veio do espírito? Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas elas estão jogando feitiçarias. Os demônios estão usando feitiçarias. Às vezes, se você falar, o cara vai orar de pé junto e falar, eu senti um amargo na boca. Logicamente, o diabo vai usar todo o parâmetro para que vocês saiam daquilo que a Bíblia nos manda dizer. Discernir as coisas espiritualmente, provar os espíritos, orar em espírito e não conspirar as vontades da carne. Então, vocês veem que realmente que é uma coisa tão absurda, que se você for numa casa onde não tem uma mulher pobre, não tem um lugar de café,
Então aí complicou. Né? Aí complicou. Aí você tem que ir no mercado primeiro para depois Deus fazer a obra. Então você vê como que como que as coisas são totalmente fora, estão saindo fora do controle. Então vocês vão ver que a carnalidade está demais. Isso é carnalidade, isso aí é coisa maligna, mentirosa, sem efeito espiritual. Entendi. Né? E o engraçado, meus irmãos, é como eu sempre vou falar. Você pode ver que a pessoa que fala que amargou, meu, brincadeira, eu não sabia disso, desculpa, mas amargou aí a sua boca, você vai ver que ele não consegue nem orar pela família dele. Ele não consegue nem olhar por ele, a família dele é destruída. Vai lá falar, foi eu. Eu da onde? Então quer dizer, a Bíblia não vai falar, então, vamos arrancar a palavra que a Bíblia fala. Tá alguém enfermo? Chamou os presbíteros. Não, vamos tomar café primeiro. Não precisa beber mais não, só pegar um xícara de café que vai ter. Tem que tomar o amargo, né? E tem que tomar amargo, hein? Amargo. Não precisa chamar mais, não precisa mais, Deus não usou mais presbítero, esse negócio de ungir presbítero, isso aí, tá todo mentindo. Então a Bíblia tá mentindo, pode pegar imagina chegar isso, pegar na igreja, a moda, uma garrafa de café no altar, meus irmãos, imagina, que loucura, né? Você imaginou um negócio desse? Por que não fazem isso na igreja também? Se é Deus fazendo, por que na igreja não fazem? Não, começa na igreja, pelo que eu já também ouvi falar, começa um grupo de oração na igreja, aí coloca os cafezinhos, deles já está amargo. Aí o que pegar o amargo, a oração vai ser na casa daquela pessoa, aí na casa daquela pessoa também vai ter um monte de café e um café amargo, aí vai ser na casa da outra pessoa. Eita, meu Deus! E aí vai indo. Eu tinha essa dúvida, mas eu nunca participei, porque eu não senti Eu já ouvi também. Eu achava isso uma heresia. Agora me fala pra mim, posso fazer uma pergunta? Os cafés só pra quem tá presente, não é? E os mendigos que não tomam café e estão na rua? Eles nunca vão ser o favorito de visitas? É verdade. E aí? Eles nunca vão receber um abraço, porque eles não estão lá para saborear o café. Eles não vão falar, lá na meu biombo, onde eu moro, no cobertor na rua. Né? Então vocês vão ver aí, meus irmãos, como que está a podridão. Né? A podridão está grande, né? É cada uma que nós vemos. Então a pessoa, às vezes, a igreja está aqui, o vizinho teu está problemático, e aos nossos olhos já dá para ver, não precisa nem tomar café, né? E ninguém vai. Então, meus irmãos, é fim do nosso tempo. Mas a segunda pergunta. Isso é heresia, isso é coisa maligna de Satanás, e está enganando todo mundo, fazendo o povo ser refém de um ritual. Tudo que é ritual nas igrejas saiam. Óleo ungido, sal ungido, café ungido, aí agora é o terceiro, agora eu estou novo, você não sabia. Saiam de rituais. Rituais não vêm de Deus, Deus não precisa fazer isso. Né? Já foi o tempo do ritual. Que tempo foi? Elias fez o altar, Deus jogou fogo. Acabou, não precisa mais. O sangue de Jesus purifica e manda fogo também do céu com o Espírito Santo. Amém? Bem, a segunda pergunta é o que acontece. Eu tenho uma irmã espírita, eu orei muito por ela. E os demônios que estavam nela, tá? Diz um presbítero e um pastor falou isso pra mim. Que você vai se meter em uma coisa que não deve. Que os demônios que estavam nela foram te afrontar e você não está preparado. Isso é verdade? É desse jeito no mundo espiritual? Você não está preparada? Isso. Mais ou menos isso? É. Vou explicar uma coisa para vocês. Existe hierarquias de demônios. Tanto Exu, encosto. O pior demônio que tem é o encosto. Pior ser. Porque o encosto não entra na pessoa, ele fica no ouvido. É o que está nos homossexuais. O homem pode chegar homossexual na igreja, você vai orar e não cai endemoniado. Muitas vezes. Mas ele não sai de Deus. Porque o encosto está do lado dele, está na mente dele, está no sentimento dele. Entra e sai do sentimento. Então, assim como Deus, né, tem o seu jeito de trabalhar, Satanás também tem. Então, ele trabalha com seus adeptos, né, que
hoje nós vemos escalas de demônios. Na Umbanda, se você for ver, tem as escalas, tem a questão da Quimbanda, Umbanda, então tudo isso é demônio enganando os umbandistas, achando que seu espírito é reencarnado, mas cada um faz a sua parte. Tem a mesa preta, que na hora que você quiser que alguém morra, e tem na mesa branca que alguém tem que ser curado. Então vocês vão ver que são hierarquias satânicas que estimulam efeitos. Exatamente. Tem hoje, o que você vê no YouTube, essas manifestações, muito deles, a maioria deles, são manifestações de demônios primários. O que é demônios primários? Demônios primários é aqueles que manifestam ali, se você levantar a mão já cai, e aquela coisa toda. Tem demônios agora de primeira hierarquia, que são demônios mais bravos, mais fortes, que está em primeira escala, ou seja, o que Jesus enfrentou, legiões, né, que já estão já mais de 100 mil, 200 mil. Tem pessoas que já acompanham de 100 mil demônios dentro do corpo. Ontem tinha um homem com 130 mil, entendeu? A gente foi na favela agora, tinha uma mulher que falava, uma mulher tomou, somos potestades e principados. Então foi muita coisa. Então aí que é o problema. Esses primários, com o nome de Jesus, eles se assustam e vão embora. Mas existem demônios que batem de frente. Porque agora esse demônio, essas legiões, elas só saem com jejum e oração. E para estar em jejum e oração tem que ser fiel a Deus. A pessoa tem que estar preparada. Ela tem que estar com a sua vida separada por Deus. Teve casos que eu fui... Estou dentro da Bíblia, viu, meus irmãos? Sim ou não? Sim. Estou dentro da Bíblia? Não. Estou dentro da Bíblia. Estou falando segundo a palavra de Deus, mas explicando a vocês como que se... Né? O que acontece muito bem, o que acontece... eu já fui em lugares, né, que eu cheguei lá, a mãe falava, mãe e o filho manifestando, e ela falava, Júlio, ele manifesta aí, quando eu falo, sai em nome de Jesus, o demônio vai embora. E a mulher com a vida toda torta, bebendo pinga, cachaça. Por quê? Porque o nome de Jesus tem poder. Mas, o nome de Jesus tem poder, ok? Os demônios, eles sentem, os que aguentam, não aguentam, vão embora. Aliás, só sai, daqui a pouco está voltando de novo. Porque quem liberta é a palavra, não é a unção. Unção não pode libertar. Se você na tua igreja viu falar a palavra, se é a unção que liberta, mentira. A unção não liberta ninguém. Unção dá poder. O que liberta a pessoa é a palavra da verdade. A obediência à palavra da verdade. Eu mesmo tinha vários demônios no meu corpo, mas nunca manifestei. Então vocês veem, né? O diabo saiu porque eu fui obedecendo. Fui dando espaço para quem? Para a luz. As trevas correram. Agora o fato, vou responder você, dessa preparação, realmente existe. Tem que ter posto. Esses demônios que caem no YouTube, que vocês veem, a maioria, são demônios primários, não são de hierarquia. Se caiu um pai de santo, uma pessoa que tem já um demônio, que conhece a vida do pastor, ele é capaz de falar, você não vai poder me expulsar daqui. Já teve casos que eu enfrentei isso, uma mulher, o demônio, a pombagira, falando para a mulher que estava de chapinha no cabelo, dizendo, minha filhinha, ficou linda essa chapinha, você não vai me tirar daqui. Olha que coisa daí. A pombagira chamou a missionária de filhinha. Né? Então, realmente, não é brincadeira. Vamos voltar para a pergunta. Últimos 7 perguntas, hein? Aleluia. Pastor Júlio está com sede aqui, vamos lá. Pode falar. Então, Pastor Júlio, nessa situação que o senhor está nos explicando, enquanto a pessoa não entra numa retidão e obediência ao Senhor, então ela não pode obter a libertação dela e, consequentemente, então ela fica uma pessoa que, se Jesus voltar, ela fica com a salvação dela, então, comprometida, enquanto ela não se posiciona em cima dessas verdades. Sim, sim. Porque assim, meus irmãos, a Bíblia chega uma hora que a epístola de João, ela chega uma hora que ela começa a ignorar os próprios servos de Deus. Mas aonde? Aonde que João começa a escrever, sobre o amor, que quem não ama está em trevas. Olha só que forte isso. Se você hoje falar assim, que quem não ama na tua igreja está em trevas, meu Deus do céu, é todo mundo, porque não tem amor mais.
Vocês veem que eles eles nunca conheceram a Deus. Olha como que é. João começa a ignorar a situação, começa a estreitar mais a gente. João estreita o povo de Deus, né? João começa a estreitar mesmo. Pode ver lá em 1 João, né? Ele começa a estreitar, ele fala assim, ó, quem não ama não tem Deus, nunca o conheceu. Se você falar mal do irmão, você nunca conheceu a Deus. Imagina um negócio desse. Olha como que as coisas são sérias. Hã? Viu como que as coisas são sérias? Se você está vendo uma pessoa passar fome, está com comida em casa, a Bíblia fala, aquele que pode dar e não dá, comete pecado. Então se você não dá, é porque você não sentiu, não compadeceu do sofrimento do seu irmão, você então não tem amor. Então você nunca teve Jesus, porque os olhos de compadecer de Cristo não estão em você. Então você vê que é muito sério. Salvação é muito sério. Então vocês veem que não é todos que vão subir, né? As pessoas podem estar onde apareça. Vou responder a pergunta de vocês. João começa a ignorar, olha o que ele fala. Quem peca é filho do diabo. Só assim mesmo. Agora imagina isso. Quem peca é filho do diabo. Olha só a hora que João começa a estreitar tudo. Aí você vai ler naquela palavra e fala, nossa, doeu. Porque eu acabei de pecar. Então eu sou filho do diabo. Então você vê o patamar espiritual como é totalmente diferente? Então é muito sério a questão. Por isso que Jesus falou, orar e vigiar todo o tempo. Se Jesus vier, a pessoa estiver bombeando, ela vai ficar. Porque não tem como agradar meus senhores. Ou agrada a Deus. Lembra que Jesus falou assim, ó, o maior mandamento agora vos dou. Que amai a Deus sobre todas as coisas e amai o teu próximo a ti mesmo. E um mandamento novo te dou, amai a Deus de toda a tua força, de toda a tua alma e todo entendimento. Exatamente. Por quê? Por que ele está falando isso? Porque não é brincadeira. Porque assim, todos os homens que nasceram de mulher já saem do ventre como servos de Satanás. Vou repetir. Todas as crianças que saem do ventre da mãe já saem servos de Satanás. É muito sério. Todos. Sem exceção a nenhum. Aonde está isso na Bíblia? A Bíblia diz, todos pecaram e carecem. Você sabe o que é carecem? Caridade. Caridade. Uma caridade. Ele está dando uma caridade para vocês. A misericórdia. Por que são filhos de Satanás? Porque Eva foi serva de Satanás. O servo obedece o seu? Senhor. O servo obedece o seu? Senhor. E Eva obedeceu quem? Satanás. Obedeceu. Coma. Então, automaticamente toda criança que nasce já nasce condenada. Porque o príncipe do mundo já está condenado. Então a criança já nasce condenada. Agora Jesus está falando que a criança ela tem uma alta defesa. Pela tua ampla misericórdia, Deus não vai condená-lo pelo seu coração sem malícia. Mas quando começa o entendimento já se torna já preparado para ser julgado pelas suas ações. Então, é uma verdade que a sua igreja nunca pregou, né? A sua igreja nunca pregou isso, né? Então, vocês veem que todos pecaram. Então, por isso que não é fácil servir a Deus. Porque nós já vem de uma natureza pecaminosa. Nós já vem querendo prostituir. Nós já vem querendo fazer fofoca. Nós já vem querendo fazer as coisas erradas. E é por isso que não é fácil viver a Jesus. Porque ele diz, aborrecer a sua própria vida. Negar a si mesmo. Quando o homem, ele nega a si mesmo, ele, no bairro dele, na casa dele, ele vira uma criança. As pessoas, o cara é bravo, agora aceita Jesus, a pessoa agora consegue montar nas costas dele. Ele não consegue falar não. Ele é enganado. Ele é jogado como peteca, gente. Homem de Deus
Mulher de Deus sofre porque o coração já mudou. O coração está tão ali que não sabe falar não. Não consegue. Porque sente compaixão. Então as pessoas, o diabo monta para elas mudar a atitude. Vocês perceberam? Quanto mais você faz bem, mais você leva nas costas. Vocês perceberam isso? É verdade. Hã? É para você não continuar fazendo bem. Isso que o diabo faz isso. Você faz o bem para a mulher, você vai pegar o filho dela, se alimenta, você põe tênis, você põe roupa e ela fala mal de você. É verdade. Hã? É verdade. Por quê? Porque é um mundo espiritual. É um mundo espiritual. O homem, por isso que o homem tem que nascer de novo. Por isso que Jesus falou que não era um momento de sofrer. Né? É um momento de sofrer. Por quê? Porque a porta é estreita. E nós vamos ser aborrecidos. Vamos ser odiados. Porque a gente não sabe falar não. A gente não sabe. Então é fazer o amor aqui e levar pancada lá na frente. É fazer aqui e levar pancada de novo lá na frente. Eu quero dizer para vocês que vocês estão aqui, 100 mil inscritos, tentando ganhar um maná do céu tremendo, viu? Coisa que na tua igreja não ensina mais. Acordem. O céu é estreito. Temos mais de 600 pessoas ao vivo. Acorda. O céu é estreito. Não é o que ensinaram com vocês. Eles mentiram para vocês. Não é qualquer um que entra. Nós já está tudo condenado. E é todo mundo para o inferno. Ninguém é digno de bater no peito e falar, eu vou ser salvo. Não. Há muitas pessoas que falam, eu vou ser salvo. Tem esse negócio de, eu vou acreditar na minha salvação. Isso é mentira. Você não pode fazer isso. Eu tenho que firmar, eu vou ser salvo e acabou em nome de Jesus. Não é assim, não. Todo dia tem que se humilhar. Tem mais uma pergunta? Tem mais uma? Não, agora eu passo para a irmã Sueli. Sim. O que eu vejo, né, que eu passei quase 20 anos na igreja de Porta Larga, é que eu vejo muita gente com muita convicção da salvação. Isso. Muita. Mas é muito convicto, assim como eu também era. Porque hoje eu sei que eu tenho que lutar, que eu tenho que me humilhar, que eu tenho que orar, que eu tenho que jejuar, que eu tenho que todo dia estar pedindo perdão, até pelos pensamentos, né? E como é que se essas pessoas acordarem, como eu acordei, né? Como a Gilmar acordou, como a minha irmã, como outras vão acordar, elas levam um choque, como eu levei. Eu fiquei quase uma semana com o rosto desfalecido e querendo chorar, eu olhava para as paredes, eu ficava triste, eu falei, Jesus, não me pregaram isso. A Bíblia, ela é escondida demais. E se a gente não tiver uma oração, você pedir o Senhor para discernir a palavra, a gente vai só escutar aquilo que o nosso ouvido, né, que está pegando lá. E a gente vai crer piamente naquilo. Exatamente. E não vai nem contestar. Não vai contestar porque não tem vida espiritual. É isso aí. É que assim, as pessoas preferem ouvir a Bíblia carnalmente do que espiritualmente. Sendo que ela é discernida espiritualmente porque ela foi feita pelo Espírito. Gente, acorda. Carne escreveu, mas quem revelou foi o Espírito. Então o começo foi onde? No Espírito. Os profetas escreveram, mas foi discernido espiritualmente. Peraí, deixa eu... Então, eu não gosto de contenda aqui ao vivo, não. Então, atrapalha as pessoas. Vocês que estão aí ao vivo, a gente poderia gravar e postar. A gente posta aqui ao vivo para vocês. Se vocês querem que a gente termine aqui, a gente termina. Porque vocês de verificar aí, vou começar a bloquear todo mundo aí. Tá bom? Aqui não tem palhaçada para vocês. As pessoas estão aí na casa recebendo a presença de Deus e vem esses filhos do diabo e da perdição, que está com a vida toda carnal, aqui no canal. Amém? Amém? E se eu bloquear você uma vez, nunca mais você comenta no canal. Entenda isso. Então fica quietinho. Se você não acredita, né, irmã? É verdade. Vai embora, né? Se não acredita, desescreve. Desescreve do canal, sai fora. Porque eu vou pagar o que eu estou ensinando, né? Eu estou ensinando para elas, eu vou pagar. Amém? E eu vou falar uma coisa aqui. E vocês que ficam falando mal, vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo. Vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo, não é contra o homem de Deus, nem contra ninguém não, gente. É a palavra que a gente... cadê
debatendo, nem debatendo, está explicando, é a palavra de Deus revelada pelo Espírito. São coisas que eu tinha dúvida, minhas irmãs, e vocês também têm. Quem é que nunca teve dúvida? Uhum. Você sabe que os cultos ao vivo lá na igreja está sendo a maioria deles sem comentários. Tá bom? As irmãs estão com dúvida, eu pus aqui por amor a vocês. Então tem muitos que vêm no canal. As pessoas, você acredita que as pessoas têm inveja só porque tem 100 mil inscritos? Inveja de inscritos. Inveja é obra da onde? Da carne do espírito? Da carne. Condenação. Do diabo, né? Ó, vou repetir. Inveja é obra da carne do espírito? Do diabo. Não, Da carne do espírito? Da carne. Então é condenação, inveja. Quem tem inveja vai para o inferno. Tá, porque os invejosos Não herdarão o reino de Deus. Tá bom? No Apocalipse 20, Então eu fiz o YouTube para inscritos. tem altas também. Né? Então eu não fiz YouTube para ninguém ficar aqui. Quiser faz um vídeo no YouTube, posta o Pastor Júlio, falso profeta, né? Aí está as suas explicações, né? Onde nós erramos, aí fica mais bonito, né? Do que fica até feio isso, né? Mas não fica aqui atrapalhando as pessoas. Vamos continuar, qual que é a pergunta? Não, eu estava falando que as pessoas acreditam piamente na igreja de Porta Larga. Eu falo Porta Larga porque é Porta Larga mesmo. Que não prega a Porta verdade. Larga, com A certeza. verdade para a gente, como eu vivia no engano, por quê? Eu não tinha uma vida de oração, né, hoje em dia eu já me policio em certas palavras, eu não, se eu vou pensar antes de falar, né, a gente se policia mais, né? A gente tem que orar mais, vigiar mais, né? A pergunta é, essas pessoas, esses pastores, todos eles não sabem a verdade, ou eles não querem saber a verdade, ou eles ocultam a verdade, ou a teologia. Boa pergunta. Ou a teologia, Ótima pergunta. Nossa, meu Deus. Deixa eu tomar uma água enquanto você vai falando. Pode falar, pode perguntar. Ou a teologia, ela simplesmente cegou o entendimento, né, dos homens, porque estudar Deus, não tem como estudar Deus. Né? Tem até uma música aí maluca que fala que ninguém explica Deus, realmente ninguém explica. Tá, não mas adianta. você perguntou por que eles Se escondem? eles realmente, se eles sabem a verdade, se eles escondem a verdade, porque a igreja de Porta Larga, você pode ver que tem uma igreja com 300 membros, aí tem uma igreja que guarda a doutrina e tem 15 membros, é desse jeito. Então, você fala, por que será que eles não conseguem ver como nós vemos? É isso? Isso. Por quê? Porque eu não entendo se a Bíblia é mesmo. Porque assim, ó, presta bem atenção que eu vou falar para vocês. Quando Jesus foi crucificado, a Bíblia diz que enquanto Jesus estava no Gólgota, os discípulos estavam escondidos. Com medo do quê? De ser crucificado. E olha que era discípulo. Ouviu a verdade e se escondeu. Um deles era Pedro, que estava escondido. Mas agora, quando Pedro recebe o Espírito Santo, ele não se esconde mais. Ele tem agora, a sua vocação é a morte, ao ponto que Pedro, ele ganha 3.500 almas com uma pregação, e aí ele é crucificado, e ele fala, põe de cabeça para baixo, por favor, seria tão bom. Ele não tem medo. Ele não é mais aquele Pedro que nega. Ele é um Pedro que enfrenta. Porque o Espírito Santo deu poder, deu armadura para eles enfrentar a morte. Porque o único jeito de enfrentar a morte é pelo Espírito. Vou chegar onde você perguntou. Nos dias de hoje, tem muitos que se dizem discípulos, mas não tem o Espírito. Porque para pregar o que nós pregamos num século como esse, onde tem a vaidade está em alta, tem hoje salão de beleza dentro das igrejas. Hoje você vê teatro, prostituições, jovens entransando demais, e dentro do coral, pastores de segundo, terceiro, quarto casamento. Você vê mulheres fofoqueira mesmo, brava, que fica contendendo com as irmãs por causa de um hino que não gostou, que não foi com a cara da irmã, que a irmã é muito para cima. Então essas pessoas são aqueles que estão escondendo e têm medo de levar a crucificação às suas vidas. Não querem crucificar a sua carne. Essas pessoas estão escondidas até hoje, elas não receberam o Espírito. Olha que interessante.
É forte ou não é, igreja? Então eles não quiseram ir em Atos 2 receber a promessa. Então eles ficaram escondidos. Então eles pegam o evangelho, fecham suas casas e diz: aqui tá bom, Jesus é nosso mestre, mas não quer adiante a crucificação, não quer negar seus prazeres, não quer sepultar. Paulo fala assim: eu fui crucificado, assim como ele crucificou em carne, assim também pode que eu fui crucificado também com ele. Se ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele, mas o velho homem ficou na onde? No madeiro. Essas igrejas não crucificaram o velho homem, elas estão com a natureza da mesma forma. A que de brinco está do mesmo jeito de brinco, a de piercing está do mesmo de piercing. Então não teve um convencimento, porque o único que vem para convencer é aquele: eu irei com o Pai, mas deixarei-vos ao enviar o Espírito Santo, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então essas pessoas não foram até Atos 2 em oração receber a promessa. E por que que a doutrina que eles dizem uso e costume? Porque quem fala uso e costume é demoniado. Quem fala que é uso e costumes tem demônio no corpo. É uma verdade, Deus me revelou isso. É demoniado, a vida dele é destruída, tudo destruído. Marido no futebol. Então o espírito só discerne espiritualmente. Para isso alcançar tem que estar em oração. Quando o Espírito Santo desceu, a igreja estava na onde? Sabe que a igreja estava fazendo beleza, igual as irmãs fazem hoje na igreja? A igreja estava fazendo teatro? A igreja estava fazendo coreografia? Eles estavam onde? Reunidos em oração. Em Oração. Em Oração. Exatamente. E quem hoje igrejas que oram? Hoje, né, pega a Batista, não tem oração. Quadrangular não tem oração. Aí só tem sim, o pastor mandou levantar e vamos orar um pouquinho. Que oração é aquilo? Aquilo é uma oração? Aquilo é uma oração? Levanta lá 5 minutos, nem isso, 3 minutinhos. É um agradecimento. Então oração é sair do seu consigo e se entregar totalmente a Deus. E pedir, porque ele disse: clama-te a mim e responder-te-ei, e anunciar coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Olha que lindo. Você não sabia. A Bíblia foi ensinada errado para você, mas na oração o Espírito vai te direcionar. Ele vai, não é, meu irmão, coisas, doutrina de homens. Eu vou falar para vocês, eu era um jogador de futebol. Deus me convenceu na oração. Jesus falou: filha, as almas morrendo e você tem como jogando bola? Foi chamado para quê então? Para nada. Que diferença tem sua vida da de antes? Nenhuma. Continua com o jogo. Domingão joga bolinha. Aí é domingo à noite pro culto. Aí, mudou o quê? Mudou nada. As ações são a mesma e as visões são a mesma. Uma pergunta mais? Tá bom, né? Glória a Deus. Então não tenham medo da cruz. E por que aí você pode falar assim: ah, mas não tem sentido o que o pastor falou? Tem. Porque essas mulheres que param de usar as coisas é perseguida, é crucificada. Pode perceber. Aí você vai enfrentar o martírio. Perde amigo, por causa a de família olha diferente, não quer ficar mais junto. Até a família não quer ficar A mais igreja, junto. as irmãs da igreja não conseguem mais nem cumprimentar vocês mais. Eu quando das últimas É espiritual, meus irmãos, é demônio que não consegue. Como que uma pessoa tem o Espírito Santo, se você deixou de cortar cabelo ou para de pintar, se ela tem o Espírito Santo, ela consegue conviver com você? Consegue ou não? Consegue. Mas a pessoa não tem o Espírito Santo, ela não vai conseguir, ela vai te rejeitar. Você precisa de pessoa, e você vai ver que realmente elas não conhecem a Deus. A gente está passando por um lado, né? A Rua do Livramento, eu moro na Rua do Livramento. Eu estou passando do lado, a irmã está vendo assim. Quando me vê, atravessa do outro lado e dá com a mãozinha assim. Aí, imagina, porque a irmã parou de pintar o cabelo. Olha isso. Você acha que vão para o céu? Então eu posso também denunciar elas, dizer para elas que não tem amor, né? Tá muito velha. A gente é até chamado de fanática. Fanática. E falou, ainda diz assim, tá com a saia lá no pé, eu conheço muitas, mas estão fazendo um monte de coisa errada. Eu falei, eu concordo. Não, o engraçado é que as pessoas julgam quem tá com a saia no pé e fofocando. Cara, isso que existe? Existe. Mas por que não comparar para a senhorinha que tá com a saia no pé e orando? Isso ninguém compara. É fácil bater em quem tá em mentira, em errado, né? Compara assim, é verdade, você está com saia no pé igual a senhorinha lá, né? Olha que legal. Isso ninguém compara, né? É fácil bater quem está errado. Bate quem está em pé.
Né? Então é fácil comparar você com o erro. Compara com o acerto. Porque enquanto tem muitas de saia com a língua no pé, tem muitas também com a saia no pé, com a vida cheia do Espírito Santo. Compara com elas! Vai lá! Fica comparando com as falhas que existem aí, porque a irmã doutrina é fofoqueira. Porque essas que doutrinam fofoqueira é religiosas. Elas são religiosas. Mas o Espírito, quando a doutrina do Espírito Santo vem corpo, alma e espírito. A alma da pessoa é limpa, é boa. Né? Nossa irmã cozinheira. Preciso. Ela é chefe de Que já pastor. viu a Angelina Jolie de perto? Pastor, ela é chefe de cozinha, ela não é cozinheira. Ah, ela é chefe de cozinha. Boa, fez uma costela aqui. Pensa no molho madeira. Está caindo atardecer, por isso que o vídeo tá ruim. Né? Tava chovendo, tá tudo escuro aqui. Vamos lá, minha irmã. Vocês querem continuar aí? Alguém quer continuar? Vocês querem continuar? Também. Pode continuar? Vamos. Quem quer continuar, diga amém, eu quero. Olha lá, olha quanta gente, ó. Glória a Deus. É só as E você vê que é lindo que não São oscila. pessoas verdadeiras que querem conhecer a verdade. Quer morar. Essas pessoas que estão aí na casa, aí, ó, que estão me assistindo agora, uma hora é tudo depressivo com pastores. É muita gente sofrendo, gente. Ali atrás, tem muita gente sofrendo. Porque os pastores estão demais, de misericórdia, estão sem amor demais. Vamos lá então. Mais uma pergunta. Não tem, não. Acabou a dúvida? Não, dúvida assim sempre vai ter, mas aí a gente pergunta também o Espírito Santo, né? Porque tem coisas que Tem que discernir. tem que discernir. Perguntas? Então vamos acabar, ninguém tem mais pergunta? Aí alguém vai falar assim, se eu tivesse aí eu perguntava isso. Irmãs, é difícil. É muito difícil. Tá aqui na perto desse homem de Deus. Tá aqui na casa do pastor Júlio César dando pra ele fazer pergunta? Vem pra tu ver. É estreito. Eu tenho uma pergunta, pastor Júlio. Sabemos que hoje a minoria, né, da igreja consegue entender o que Paulo nos ensinou, que foi a santificação do corpo, da alma e do espírito. Maior doutrinador. Mas nós sabemos que tem muitos pastores que há alguns anos atrás eles viviam na sã doutrina e eles ensinavam. E eu queria perguntar ao senhor o que pode ter acontecido com esses homens que conhecem a doutrina, porém se calaram, porém não pregam mais a doutrina do Senhor Jesus. E muitos falam que se pregar esse ensinamento, as igrejas vão ficar vazias. E vai espantar as ovelhas, as igrejas vão ficar vazias. Pastor Júlio, não é melhor a qualidade do que a quantidade? Porque esses homens se esfriaram nesse ensinamento. Muitos abandonaram esse ensinamento. Outros conhecem esse ensinamento, porém se calaram. Boa pergunta. Triste. Se calaram. Bom, tudo se baseia numa profecia. Isso é profético. É reservado para esse juízo mesmo. Né? Que não suportarão essa doutrina, os sãos ensinos. Né? Mas por que eles, muitos deles até já viveu a doutrina e já não prega mais? Sabe por quê? Vou falar uma coisa para vocês. A igreja que é doutrinada, que é de oração, ela não foca dinheiro. Você vê que o pastorzinho tem um paletó mais ou menos, não tem nem dente na boca, É verdade. o sapato tá meio furado, Verdade. porque não foca o mundo, não foca a matéria. Mas as igrejas que param, deixam a doutrina de lado, você pode ver que já começa o altar já é diferente, tem luzes, o altar tem telão, já tem as irmãs, as jovens, retiro jovens, cruz ali, ó, senta, escola isso, tal, porque é dinheiro. Hoje o evangelho se consiste em dinheiro. E existe um demônio atuando no Brasil, que eu vou revelar para todos vocês, né, que está atuando. Por isso que as igrejas de doutrina são poucas pessoas. E a igreja que não são é lotadas. Por quê? Porque assim, é muito mais fácil, meus irmãos, você sentir alguma coisinha, uma cosquinha, né, uma coisinha gostosa, sem precisar mudar nada, né, do que você pagar um preço para sentir algo.
Então ele sentiu aquela emoção ali naquela igreja de Porta Larga, para ele já está ótimo, parece que é saciado. Mas o seu dia a dia é uma condena. Não são estruturados, pecam todo momento, eles pecam igual o católico. Enche a cara de cachaça no sábado, no domingo está na igreja católica, 7 horas da manhã na missa. É a mesma coisa. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o que fizeram essas pessoas distanciarem tanto? Existe um demônio no meio dos pastores hoje. Isso é um demônio. Vou aqui, se vocês aí compartilhem esse vídeo, porque o que eu vou falar agora eu nunca falei em uma live nenhuma. Existe um demônio, e eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aí ao vivo, essas pessoas já viram falar sobre isso. Tem um demônio que significa que está agora para competir. Uma igreja quer mostrar que tem mais membro que a outra. Então os pastores estão competindo quem tem mais gente na igreja. É um demônio nesses últimos dias. Então tem pastor aí que compete com o outro. Né? A minha igreja, essa igreja não tem, mas a nossa igreja está cheia de gente. Então é uma disputa lá, verdade, todo mundo falando. É uma disputa. Eles falam, por exemplo, a placa, eles vão trazer, eles disputam quem vai trazer o Júnior Trovão, eles disputam quem vai trazer o Albino Santana, eles disputam quem vai trazer o Adeildo Costa, a Cassiane, eles disputam, é uma disputa muito grande. E essas pessoas do sistema religioso, esses pastores que eram da doutrina, estão largando e estão levando o mesmo sentido. Eles não estão preocupados se as pessoas que estão lá vão para o céu, eles querem ver os bancos lotados. Está todo mundo falando. E quando eles conseguem esses grandes pregadores, eles colocam a placa lá fora. Pra você ter uma ideia, que a inovação está tão grande, que hoje tem teatro nas igrejas e eles cobram R$12 o ingresso para entrar dentro da igreja e fazendo teatro. Então vocês veem, esse demônio está acabando com tudo, está arrebentando tudo. Por exemplo, hoje você não tem mais um pastor Cláudio Duarte. Você tem um homem titulado pastor, que você está no triste, ele vai contar uma piada para você baseada na Bíblia. E aí você vai se alegrar. Mas aquela alegria ela vai passar. Porque o diabo não dá risada. O diabo não sorri. Ele é irado. Né? A única coisa que o diabo dá risada é quando ele está destruindo vidas. Mas ele, para destruir, ele não dá risada. Ele vem com ira. Então essas pessoas acabam aquele teatro e a vida delas volta a mesma coisa. Então vocês veem aqui esses pastores, o Deus Mamon é o Deus do dinheiro. O Deus do dinheiro é o Deus Mamon. É o Deus... por exemplo, eu estou com a igreja aqui em Minas. Se pararem de parecer os ofertas dizimistas, eu não tenho vergonha de falar, ó, a igreja de Minas está fechando porque não tem dizimista mais. Eu não tenho. Deus abre, Deus fecha. Verdade. E outra, não está fechando porque eu não quero. É porque eles não estão colaborando, a sua parte dos dizimistas não estão fazendo. Quem deixa a porta aberta é os dizimistas. Quem vai pagar? Você acha que o pastor, além de passar sofrimento, tem que desbolsar do bolso pagar a obra da igreja? Não. Logicamente que não. Seria o quê? Injustiça. E os injustos não olharam o reino de Deus. Então eu poderia falar assim, irmão, ó, Minas não existe mais, como eu fiz ali não. Então para mim, ó, não estava nem aí, agora nos olhos do homem, do pastor que fala que é homem de Deus, ele vai falar assim, ó, não era de Deus não, tá vendo? Não era de Deus. Verdade. Não é de Deus não, viu? Porque se é de Deus, continua. Mas quem diz que para ser a obra de Deus tem que continuar um templo feito por mãos humanas aberto? O que tem que continuar é Deus na minha vida. O pastor Júlio fechou somente uma porta, ele continua sendo servo de Deus. Né? Mas não, por isso que a visão é somente em templos. Se você fecha um templo, não é de Deus. Embora você pode ter a vida santa, você fechou, você já não é um homem de Deus mais. Você está em pecado, você está isso, você está aquilo, porque visão, templo. Eles não entendem que a igreja somos nós. Então os pastores estão focados em templo. Eles não querem saber se a pessoa alma que está lá é a igreja, que ela tem que ser santa e lavada. Pode mesmo, zoa mesmo, torce pro Vasco, vai pro Corinthians, né? Então, fechou a igreja, e daí? Um templo fechou, uma porta de um templo de tijolo fechou, mas não fechou
a porta da salvação e nem tampouco a unção do pastor, que vai continuar o trabalho de outra forma. Você está entendendo? Então eu não tenho vergonha de chegar aqui, ó, fechou a igreja de Minas. Claramente que não. Porque o tempo que eu fiquei lá, eu preguei a verdade. Né? Igual nós fizemos uma profecia do irmão, né, da igreja, que disse que eu não ficaria mais de 8 meses aqui em Minas. Deus falou que vai me tirar dali. E se eu chegar um dia e não tiver pessoas preparadas, eu prefiro fechar a igreja. Eu prefiro fechar a igreja, aquele templão grandão, do que deixar uma pessoa despreparada lá. Por quê? Porque minha visão não é dinheiro. Se fosse dinheiro, eu falava, não, levanta aí, vamos lá. Desce a lenha, fala isso mesmo, pega. Porque hoje a reunião atrás dos altares, sabe o que é? Vocês têm que saber pedir. Irmão, você vai falar só de dízimo, ó. Estuda isso, na hora de dizimar você pega o microfone. É tudo combinado. Para atrair as pessoas a dizimar, ofertar. Entendeu? É dinheiro, gente. Acorda. Se passar a Polícia Federal em muitas igrejas, prende muitos pastores. E por que a Polícia Federal não passa nas igrejas? Sabe por que não passa? Vocês sabem por quê? Não, porque não paga. Vocês não sabem por que não passa? Eu não sei. Poderia. Hã? Eu acho que eu sei, muitos Pode falar. estão envolvidos com o sistema desse mundo, com políticas e acabam se prevalecendo disso. Olha só, Prevalecendo. o certo era a Polícia Federal invadir várias igrejas. Mas por que não invade as igrejas? Porque é simples, meus irmãos. Se o diabo é o príncipe do mundo, ele governa tudo. E se ele deixou essas igrejas abertas, ninguém vai tocar nelas. Ele tem que enganar o povo. Se fechar, pare de enganar, ele vai perder almas. Por isso que ninguém vai enfrentar. Nenhum juiz bateu o martelo e falou, vamos investigar, né? Vamos investigar a Universal. Se investigar, vai lavar dinheiro. Vamos investigar. Se investigar, vai ver. Vai ver, meus irmãos. Nós temos o escândalo do Kaká, o jogador de futebol, que o teu pastor e a tua pastora pegou com dinheiro na cueca. Né? Vocês lembram lá dos bispos? Eles até hoje aí pegaram com dinheiro clandestino para ir para os Estados Unidos. Pastores, lavagem de dinheiro. Então é muita coisa que está acontecendo. Ó, gravadoras, lavagem de dinheiro. A MK mesmo, a MK Music. MK é uma gravadora satânica aos meus olhos. Aos meus olhos. Eu acho isso e acabou. Eu tenho direito de expressão, ok? Eu acho e já era. Que é onde as irmãs doutrinárias, se for gravar, vai ter que pôr maquiagem, vai ter que fazer a mundanismo, vai pro programa, não vai poder falar assim, Raul Gil, se conserta, seu miserável pecador. Quando vocês viram uma cantora fazendo isso? Vai lá, canta e as mulheres com a bunda de fora dançando o hino. Tu concorda comigo? É verdade. Aline Barros foi no Faustão, as mulheres peladas lá atrás dançando. Ou seja, o diabo e a luz. Então quer dizer, não tem luz ali, tudo é trevas. Entendeu? Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Tudo é Glória a trevas. Deus. E é uma verdade que o povo brasileiro não enxerga. Eles estão tão cegos. A Bíblia diz, ó, o Deus desse século cegou o entendimento dos homens. Cegou, tá claramente, dá para ver. Você consegue enxergar e eles não conseguem enxergar. Por quê? O Deus desse século, quem é o Mamon? O Deus do dinheiro. O importante é levar a palavra. Gente, pelo amor de Deus. É assim mesmo. É isso que elas falam, não é? É. Que palavra vocês viram ela abrindo a Bíblia? Não. Vocês viram alguma cantora abrindo a Bíblia dentro do programa? Eu nem Não, vejo. não vi. Vocês já viram Eu isso? nem vejo Não, programa. nem no show. Vocês viram eles falando assim, ó, quem prostitui, os adúlteros, os afeminados. Vocês viram alguma cantora falar isso? Você viu, né? Por exemplo, é engraçado que tem um pastor famoso aí, muito famoso. Ele tem o segundo casamento. Ele fala pancada, mas
Quando ele fala do inferno, ele fala assim, ó, os fornicadores, os presunçolas, tudo do inferno. Ele fala, mas ele não fala que é adulto, porque ele é casado 2 vezes. Então ele tira o pecado dele. Aí o povo fala, ó, homem que prega a verdade, hein? Mas não fala no segundo casamento dele, né? Então, quer dizer, é uma coisa interessante. Ele pula ele, né? Eu não, eu posso, não mexe comigo. Quer dizer, o Espírito Santo não é o Espírito Santo falando. Porque se for o Espírito Santo falando, ele mesmo se conserta. Ele fala, ele está em 2 casamentos, o cara está em 2 casamentos e fala, ó, beberrão vai pro inferno. Né? E não fala nos gananciosos também não, hein? Que cobram para pregar também não fala que vai pro inferno não. Tá todo mundo pro inferno. Mas não fala assim, ó, o que se casa segunda vez sendo mulher viva, inferno. Não fala. Então, hoje é isso que nós estamos vendo. Né? Estamos vendo essa hipocrisia gigantesca. E não é pequeno não, é grande. É como eu disse. É como eu disse. Tem um pastor aí que fez um vídeo falando que eu não posso fazer Santa Ceia online, porque Deus revelou para ele e eu sou Satanás, eu sou bruxo. A mulher dele, ele não fala sobre laqueadura. Então é como se fosse assim, você, se minha mulher faz chapinha não pode. Se a minha filha prostituição, pecado, Deus perdoa, ele é a graça, acabou. Se o meu filho rouba, não tem problema, é uma coisa da carne, e aí vai inventar que Paulo tinha espinho na carne e roubava. Meu Deus. É mais ou menos isso. Então é mais ou menos isso. As pessoas fazem o evangelho para a sua própria defesa. Usam a Bíblia. Exatamente. Elas não querem consertar. Elas querem usar a Bíblia, a sua fraqueza, para dar a continuidade aos seus erros. Divina, está fazendo para o culto. Então, passa rápido, né? Passa. Voou, né? Boa. Então é mais ou menos isso. Vai, uma outra rodada de perguntas, últimas 3, para a gente encerrar. Não, já não tem mais pergunta não, tá na benção agora, né? O povo aí que está nos vendo é continuar em consagração, oração, Sim. jejum, palavra e as lives, né? Dá like pra Não, então gente. fala então a experiência que vocês teve com o canal, pronto. Ah, Começa você, como você era. Escute. Bom, meus irmãos, eu me converti em igreja e podia tudo, né, usar todas as coisas de vaidade e congreguei nessas igrejas durante muitos anos, 28 anos, até que então eu comecei a assistir alguns vídeos de arrebatamento e comecei a observar que o Senhor exortava a homens e mulheres sobre a questão da vaidade, que para mim era uma questão como ouvia os pastores falar, que era usos e costume, que era doutrina de homens, que eram de pessoas religiosas, fanáticas, que Deus não queria tudo isso da nossa parte, que Deus queria só o nosso coração. E assim eu segui durante os anos na caminhada com Jesus, pensando dessa forma, que era um chamado, que essas pessoas que guardavam a doutrina era um chamado pessoal para elas. Sim. E que não era um chamado para toda a igreja de Jesus. toda a carne, né? E aí eu comecei a orar ao Senhor. Senhor, isso realmente é verdade, Senhor? Isso realmente complica com a nossa caminhada, com a nossa salvação? Eu comecei a orar ao Senhor, chorar na presença do Senhor, para que o Senhor viesse me revelar essa separação, né, para Ele. E comecei ali a orar ao Senhor e apareceu, poupou para mim no meu YouTube uma pregação do pastor Júlio César. Eu assisti essa pregação do pastor Júlio César, falou muito no meu coração e tive a vontade de assistir outros vídeos dele. E assisti um falando sobre o Espírito Apocalipse 2,18. Filhas da grande prostituta. Por sinal, um grande ensino. Sobre
a Sim, Jezabel, a maravilhoso. prostituta, Muito bom. né, que foi achada, Onde tolerada, eu que estava sendo tolerada dentro da igreja. Poxa. E ali o meu entendimento abriu. Eu escutando aquele ensino, aquele vídeo, eu ali entendi que Deus estava me respondendo ali as orações e as perguntas que eu estava fazendo a Deus. E desde então, eu me esforcei para começar a retirar da minha vida tudo aquilo que desagradava a Deus. E o interessante, meus irmãos, é que quando o nosso entendimento ele abre, a gente começa a ler a Bíblia e entender e achar todos esses ensinamentos explicados na palavra de Deus. Eu antes, quando não tinha o entendimento aberto pelo Espírito Santo sobre essa questão da santificação do corpo, da alma e do espírito, eu lia a Bíblia, passava por esses ensinamentos e eu não conseguia entender, eu não conseguia enxergar. Parece que a minha mente ela estava bloqueada, ela estava bloqueada, pastor. E Porque aí, eu não conseguia ver. aí você conseguiu hoje, Eu conseguia sua vida ver, espiritual mudou muito. mudou, Está mais próximo de Deus. mais próximo. Quando de ora, parece que Deus está mais próximo. Está mais perto. E a senhora? Muda. Qual que foi a... Eu tenho até assim, toda vez que eu falo disso, não é uma emoção assim, é porque eu sinto muito, né? Eu fico muito triste, porque quando eu vi esse vídeo, né? Eu já tinha lido aquele livro Desmascarando o Espírito de Jezabel, mas mesmo assim não caiu a ficha. Mas quando ela mandou para mim esses vídeos, né? E alguns vídeos de arrebatamento, quando eu vi esse vídeo aí do Espírito de Jezabel, seu explicando, de Apocalipse 2,18, meu Deus, olha, eu chorei muito, irmãos. Eu chorei muito porque eu me senti enganada, né? Por mim mesmo. Vou só interromper um pouquinho. Vocês viram que elas estão falando sobre o ensino. Eu vou pôr ele para cima no vídeo, para vocês verem de novo. Realmente é um grande estudo, continua. É o que fez mudar a vida delas. Aí quando eu comecei a ver aquele estudo, olha, meus irmãos, eu vou falar um negócio para vocês. Eu chorei até hoje, eu choro porque é muito difícil você ser cristão há muitos anos e não entender, né, que dentro das igrejas Jezabel está pregando, está falando, está ensinando e dando comida. O que eu entendi, dando comida é a palavra estragada. E eu me chorei muito, e eu me retorci na cama, e eu falava, meu Deus, eu não acredito. E se eu morresse, eu ia para o inferno, eu estava condenada. Eu ainda estou, que eu ainda não estou salva. Ninguém pode dizer que é salvo, como o pastor falou. Mas pelo menos eu estou hoje, minha vida espiritual mudou. Eu oro mais, eu jejuo mais. Eu sinto o Espírito Santo falar comigo. Antigamente ele falava, não vou dizer para os irmãos que ele não falava. Ele falava, mas agora eu sei que não é mais, que é diferente. A gente sente o amor. Quando ele fala comigo, às vezes ele me repreende. Eu sinto a repreensão também do Espírito Santo. E sinto quando eu estou muito triste com alguma coisa, eu sinto o Espírito Santo chegar perto de mim e me acalentar. Coisa que eu não tinha, eu ficava perturbada dentro de casa. Às vezes eu falava até palavrão, né, coisas que não agradavam o Senhor, mesmo sendo cristã. 20 anos. 20 anos. Né? Aí depois Jesus mudou você nas vestes. Agora, eu mudei tudo, nas vestes, no cabelo, quando eu entendi, o Espírito Santo me convenceu, eu não tive dificuldade. Amém. Como muita gente tem, de tirar brinco, de não fazer sobrancelha, são duros, de não pintar cabelo, de mudar as vestes, de usar, eu uso até dentro de casa assim, a manga assim, dificilmente eu estou com manga assim, eu uso até dentro de casa porque eu fico pensando, será que se Jesus voltar eu vou estar preparada para dormir, eu durmo com o vestido aqui. Tudo, minhas irmãs, eu dormia de baby doll, hoje em dia eu não consigo, eu tenho vergonha do Espírito Santo. Que lindo, né? E você? Eu, desde o momento que eu comecei, até então o Espírito Santo já me tocava, mas só que eu não tinha força para entrar na doutrina totalmente. Mas eu já conhecia que era errado, mas dentro de mim não tinha força, eu queria mesmo a porta larga.
Então, desde então, eu vi uma entrevista com o pastor Júlio César, que foi onde que eu conheci o canal dele, e dali comecei a seguir ele pelos canais do YouTube, e eu fui vendo, fui aprendendo cada dia mais com a palavra do pastor, fui aprendendo como realmente amar mais o próximo, amar seu irmão, obedecer o seu marido, que muitas mulheres pensam que quer ser o homem da casa. Nossa, que linda essa palavra. Né? Quer ser um homem. Como eu, não tenho vergonha, eu achava, não, eu tô certo, você tá errado. Né? Então, através da palavra do pastor Júlio César no YouTube, eu fui aprendendo que eu estava errada, eu estava errada totalmente entre a terra e entre Deus. Deus não estava se agradando de mim dessa maneira. Então, Deus usou o seu servo para nos ensinar, muitas mulheres, como está muitas mulheres enganadas aí, e eu comecei a abrir meus olhos espiritual e comecei realmente a chegar mais perto e ter comunhão mais com Deus. E orar mais, buscar mais o Espírito Santo. Tanto que abrimos, mas o inimigo não fica satisfeito quando a gente está obedecendo e agradando o Senhor. Ele tenta impedir de toda maneira. Mas hoje eu aprendi muita coisa. Cheguei até a sonhar com o pastor Júlio César, eu toda de preto, parecia, eu acho que ela maluca, cabelo todo arrepiado. E ele estava assim, uma roda de uns irmãos orando. E eu chegava perto dele, ele olhava para mim com um olhar de repreensão. Mas não era o pastor Júlio César, era Deus. Então ele olhava, se eu estava ali, eu estava errado. Eu falei um vídeo, uma vez, uma polêmica, dizendo que quando eu visito nos sonhos, não é eu, é o Espírito Santo. Aí veio uma pessoa carnal e falou, o Júlio César se identifica como Espírito Santo. Não era Deus representando o Espírito Santo. Era Deus usando a minha imagem. A tua imagem, isso né, aí. para dizer assim, ó, porque Jesus fazia isso. Ele usava as coisas da terra para discernir as do céu. Interessante que para mim também foi muito edificante, porque eu também era igual a irmã. Meu marido falava A, eu falava BCD. Hoje em dia ele fala as coisas, até ele tá errado, para mim ele tá certo. Não quero saber se ele tá errado, deixa ele errado. Tem uma coisa. Aí também o Bispo Paulo, a gente conheceu também o Bispo Paulo Gerald, uma pessoa assim, também da sã doutrina, maravilhosa. Inscrevam-se no canal dele, que ele tá, hoje ele vai entrar às 20 horas, eu não vou poder entrar porque eu vou estar em viagem, né? E às vezes não pega. Inscreva-se no canal dele também, é um homem de Deus, igual o pastor Júlio César, prega a sã doutrina. Tem outros canais também, né? Mas eu só escuto 2 canais, meus irmãos. Eu posso me inscrever nos outros, eu escuto também o canal da Ita Braga, escuto outros canais, mas eu foco nesses 2 canais porque foi onde veio a minha libertação. E eu fui lá conhecer o Bispo Paulo Geraldo. Pergunta a ele, eu fui lá em Volta Redonda e carreguei essa daqui, ó. Nós tudo. Vamos comigo. Fui lá conhecer em Volta Redonda o Bispo Paulo Gerald. E para honra e glória do Senhor, dia 26, está tendo um culto lá, o Bispo Paulo Gerald vai estar lá, na Ladeira do Livramento, número 53, bairro da Gamboa. Vai ter um culto às 16 horas e outro às 19h30. Se vocês puderem ir, vocês vão, meus irmãos. Sabe? Porque são homens que nos ensinam o que você e eu estava errado. A gente tem que saber reconhecer que nós estávamos errados, que nós estávamos aprendendo errado, que nós buscávamos errado. Tudo em nós, não vamos dizer que nós somos 100% certos, 100% só Deus. Mas hoje em dia a gente busca mais de Deus, né? Acertar. Isso é verdade. Então, para encerrar, né, a gente deixou com muito amor esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Nas perguntas, eu acho que consegui responder, né, mediante o Espírito. Estão satisfeitos? Amém. Elas é privilegiadas sim, porque é 100 mil inscritos. É Deus que faz isso. Glória a Deus. Deus que prepara. Nós temos 100 mil pessoas e Deus escolheu 3 para estar aqui. Eu já sabia que eu ia estar aqui hoje, meus irmãos, para a glória de Deus. Então, assim, são 100 mil pessoas. Obrigado pelo carinho, pela paciência. Foi muita luta chegar até aqui, né? 100 mil almas que hoje, né, eu tenho certeza que 80% delas já se converteram, né? Já estragaram maquiagem, brinco, batom. Jesus, glória a Deus. E vai crescer cada dia mais. Amém, Jesus. Porque agora com 100 mil, nós entramos no post maior no YouTube. Então, hoje tudo que você digitar sobre vaidade, você encontra meu canal lá.
Se você fala pastor Júlio, só sai eu lá, né? Então não tem como eu correr. Então, se falar de adultério, vai estar lá nos nossos vídeos. Relação sexual, outra coisa. Eu fui o único pastor no YouTube que falava explicitamente sobre relação sexual. É verdade. Tá no Olha, canal eu Deus aprendi. Quebra as Correntes, do irmão Abimael. Eu aprendi. Eu falei explicitamente de pênis, vagina. Por que falei pênis, vagina? Aí todo mundo diz, ai não, que coisinha chata. Coisa chata é ficar ouvindo esse funk aí. Nós falamos porque ninguém é criança. Verdade. Nosso canal não é canal de criança, de adolescente e adulto. É, Então a gente sabe, né, que eu falei explicitamente porque tem que falar. tem que falar. Não tem que ficar muito com mais ninguém, não. Certo é. Então a gente foi explícito porque ninguém mais é criança. Né? Ninguém mais... E toda criança hoje de 7 anos já sabe o que é isso. Porque já está com malícia. As crianças já estão com malícia já. Né? Senão a MC Melody com 7 anos já estava a rainha do funk do Rio de Janeiro. Né? Vocês sabem muito bem disso. Então é mais ou menos por aí. Então eu espero que vocês tenham gostado. A gente fala mesmo com verdade. Tô nem aí, doa quem doer. A verdade é essa. Se a senhora pintar a unha, a senhora vai para o inferno. Se a senhora pintar o cabelo, a senhora vai para o inferno. Se a senhora usar salto alto, saia curta, colada, fazendo os homens pecar, a senhora vai queimar no inferno. Se a senhora pichar o corpo, a senhora vai queimar no inferno. Imagem clarinha, que seja, a senhora vai queimar no inferno. Está em 2 casamentos, sendo outro, vai para o inferno. Não tem massagem. Usar saia jeans, que cola o corpo, vai para o inferno. Corpo não é tempo de ficar usando para prostituição. Não tem conversa para a senhora, não tem conversa para essa jovem. Não está aqui para massagear teu ego. Certo? Se vocês ficarem aí com esse tipo de pecado, vocês vão queimar no inferno e pronto, acabou. Né? A condenação é essa, tá bom? Batom, fica passando batom, tá bom? Então tudo isso, toda vaidade desnecessária, porque tem vaidade necessária que tomar banho é uma vaidade é necessidade. Então tome cuidado, vocês estão achando que é brincadeira? Os jovenzinhos, os homens também, não sou mulher não. Homenzinho, camisetinha coladinha, academia, futebol, shortão na rua, bermudão, né? Jogando videogame. Que os homens gostam muito também, jogar videogame. Tem mulher também que gosta. Tá bom. Exatamente. Então vai atrás dessas coisas aí, só quando levar você pra perder tatuagem. Então vai atrás dessas coisas. Isso aí vai te levar para você a condenação eterna. Porque vocês estão. Não é tempo imaginar ficar parado, é tempo as almas tá morrendo, né? Verdade. Não é tempo de ficar assim, dentro dessas igrejinhas, para assim, ó. Enquanto as almas estão morrendo, o tiro tá levando, facada. Almas descendo ao inferno a todo momento. Toda hora. E essas igrejinhas aí de porta larga ficam pulando assim para baixo. A irmã mostrou, que pena que tem até pastor pulando com criança hoje em dia, né? É brincadeira, estamos chegando num limite que não dá mais para engolir nada. Tá bom? Que Deus abençoe, que vocês possam ter aprendido bastante. E um vídeo de 1h30, que parece que foi 10 minutos. Parece que 10 minutos, passa rápido. Ó. Passa rápido. Então nós vamos agora, eu vou indo para a igreja, que a gente vai entrar em oração com a igreja. A gente vai estar lá em oração. Os irmãos já estão lá na frente da igreja. Então hoje, segunda-feira, tem a hora de oração na igreja. Então eu quero que vocês fiquem na paz, né? Continua firme na fé. Essas mulheres aqui mostraram que realmente Jesus vive e ressuscitou dentre os mortos. Irmãs, quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Tá bom? Vocês vão sempre lembrar da gente quando a gente ouvir esse vídeo, né? O agradecimento a esses inscritos. São muitas perguntas difíceis, pode ter certeza. Só Deus mesmo para responder. O homem natural não consegue responder essa pergunta, não. Amém? Quando eu botar a carteira, você fala, glória a Deus, igreja. 1, 2, 3. Glória a Deus, igreja! Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.